Eu convido, então, o reverendo Ageu, que vai, então, mostrar, falar para nós sobre esse tema de suma relevância, que é o seminário, a grande contribuição que o seminário dá, né? Porque as pessoas são impactadas e convidadas na história para servir a Deus, para missionar os valores do reino de Deus nas Escrituras, e o seminário, então, é um instrumento para essa qualificação. Reverendo Ageu, muito obrigado por ceder o seu tempo tão precioso para estar conosco nesse dia. Deus o abençoe. Amém. Amém, obrigado. Eu acho que, em primeiro lugar, eu devo dar um testemunho pessoal aqui, que é o seguinte. Na minha adolescência, lendo literatura cristã, eu fiquei muito empolgado com as missões, né? E eu coloquei no coração que eu queria ser um missionário. E eu tenho um tio que é pastor há muitos anos, e minha mãe, eu um adolescente, né? Minha mãe convidou esse tio e perguntou para ele: esse menino quer ser missionário, para onde ele vai? E esse meu tio, com muita sabedoria, disse: manda ele para o seminário, ele tem que ser pastor para ser missionário, porque sendo pastor, ele vai poder atender todas as necessidades do campo, né? Esse meu tio é o reverendo Hélio Nogueira Castelo Branco, que é pai do Estênio Márcios, do Edilson Botelho, que também estão no ministério, os dois. Eu louvo a Deus por este conselho sábio do meu tio, né, de que quando eu apontei para o rumo das missões, ele me mandou para o seminário para que ali eu tivesse uma boa formação. E hoje, pelos planos de Deus, nós estamos num seminário que tem capacitado muitos servos para ir para os campos, né, para os campos missionários. Graças a Deus, temos vários alunos que estão no seminário para, na sequência, entrarem na APMT e irem para os campos missionários. Eu gostaria de, falando sobre esse tema, então, compartilhar com vocês alguns slides. Nós vamos falar sobre a importância, né, a contribuição dos seminários na formação do missionário. Muito bem. A contribuição do seminário na formação do missionário. Eu devo dizer que o que eu vou falar aqui é com base na experiência que eu tenho no seminário que eu dirijo, que é o JMC. Mas o que nós vamos tratar aqui, eles se aplicam a quaisquer seminários, seja da IPB, seja de outras denominações. São ideias e valores totalmente aplicáveis. Eu falo do seminário que eu dirijo por experiência própria, mas os valores são aplicáveis a outros. Tá? Então, começo com a pergunta: que elementos os seminários precisam ter para contribuir na formação de missionários? O primeiro elemento que eu vejo é uma linha teológica fiel às Escrituras. Então, nós sabemos que existem seminários de linha liberal, né, de teologia liberal, existem seminários de linha hipercalvinista, e eu acredito que um seminário ele tem que ter uma linha teológica totalmente fiel às Escrituras Sagradas, né, cativa às Escrituras Sagradas. Por quê? Porque esses extremos que eu mencionei, tanto o hipercalvinismo quanto o liberalismo, eles acabam estragando a fé da pessoa. E as duas linhas não produzem missionários. Tá? Então, quanto mais nós estivermos próximos da Bíblia, mais a vocação missionária surgirá. Então, eu digo aqui, teologia hipercalvinista produz acomodados. Eu sei que muitos irmãos não estão acostumados com o termo, então deixa eu me explicar. O que é o hipercalvinismo? O pastor Sproul, né, que faleceu há pouco tempo, ele brincava que hipercalvinismo, na verdade, é um subcalvinismo, né? É um subcalvinismo. É algo muito inferior ao que a Bíblia apresenta. Por quê? Porque no hipercalvinismo traz-se a ideia de fatalismo. É aquela ideia de que, se as pessoas estão eleitas, para que evangelizar? Para que missionários? Por que pregar o evangelho? Isso é hipercalvinismo, nós não cremos assim. O mesmo homem que disse que escreveu que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, ele escreveu também: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então, biblicamente falando, nós sabemos que a salvação pertence ao Senhor,
ele escolheu um povo antes da fundação do mundo e aqui na história nós vamos evangelizar e levar o evangelho a todas as pessoas, tá? Mas digamos, esse extremo do pensamento chamado hipercalvinismo, que nós não concordamos, produz exatamente acomodados. Eu vou citar aqui o livro Evangelização e Soberania de Deus, que é um belíssimo livro do J.I. Packer, em que ele diz o seguinte: possivelmente o exemplo clássico desta forma de pensamento tenha ocorrido há 2 séculos, com o diretor da Fraternidade de Ministros, em que William Carey, grande missionário, propôs a fundação de uma agência missionária. E a resposta, então, deste homem foi: sente-se aqui, meu jovem, disse o ancião. Quando Deus quiser converter os pagãos, ele o fará sem a sua ajuda ou a minha. Percebe? William Carey estava querendo ir para as missões e esse homem, um hipercalvinista, ele desmereceu e disse que se Deus quisesse converter alguém, ele o faria sem a sua ajuda ou sem a dele. Então, observe que o hipercalvinismo não produz missionários. Nós temos que fugir deste tipo de pensamento que elimina a responsabilidade humana. O outro extremo, o liberalismo, a teologia liberal, produz incrédulos. Então, o hipercalvinismo produz acomodados. A teologia liberal produz incrédulos. Eu cito aqui o belíssimo livro do Gratian Machen, Cristianismo e Liberalismo. De acordo com o liberalismo, o pecado realmente não existe. A perda da consciência do pecado está na própria raiz do movimento liberal moderno. A doutrina liberal moderna ensina que todos os homens, em todos os lugares, não importa a sua raça ou credo, são irmãos. Então, quando o liberalismo entra numa igreja, numa denominação, primeiro, ele começa a relativizar o pecado. O pecado já não é tão odioso. E ele também caminha para a ideia de que se o pecado não é tão odioso, na verdade não existe inferno, as pessoas vão ser salvas. E aí você me responda, por que uma igreja vai evangelizar se não existe inferno? Não vai evangelizar. Não é à toa, então, que uma das maiores denominações do mundo, a PCUSA, Presbyterian Church dos Estados Unidos da América, que hoje é uma denominação liberal, ela ordena pastores homossexuais, ela entrou em declínio depois da teologia liberal. Eu tenho um gráfico aqui para mostrar isso. Esse gráfico está bem atualizado, tá? Então, observe aqui. Em 1960, a membresia dessa igreja era de 3.259.011 membros. 10 anos depois, ela perdeu aí uns 150 membros. 20 anos depois, ela já tinha perdido quase 1 milhão de membros. Depois ela recuperou um pouquinho. Mas aí ela veio numa decadência, de forma que em 2019, são os últimos números que nós temos dela, ela está com 1 milhão, cerca de 1.300.000 pessoas. Compare, nesse curso de 60 anos, 59 anos, a queda que ela teve, de 3.259.011 membros para 1.302.043 membros. Ela teve uma queda de mais da metade da sua membresia. Então, isso é um padrão, tá? Quando você analisa os gráficos, os números de igrejas em que o liberalismo entrou, nunca há crescimento, sempre há decrescimento. Na Europa hoje, e o reverendo Marcos Agripino fala com experiência de ter visto isso, nós temos países vendendo as igrejas, porque não tem mais membros. Tem lá um punhado de idosos e você não tem como arcar com aquela estrutura e as igrejas estão sendo vendidas, né, na Europa por conta da teologia liberal. Um outro gráfico aqui que não está tão atualizado, eu fiz só até 2008, tá? Mas nos mostra o número de candidatos ao ministério. Então, em 1984, na PCUSA, você teve 2.227 candidatos ao Sagrado Ministério. Em 2008, 1.164. Está numa descida, né? Numa descida.
Por quê? Quando a teologia liberal entra, ela vem com esses valores de que, na verdade, as pessoas não precisam de salvação, as pessoas precisam de acolhimento, de sociabilidade, de amizade, de esperança, e a questão do inferno vai embora, e quando o inferno, a doutrina do inferno é desconsiderada, a questão da evangelização também, né? Então, são denominações que não se preocupam com a evangelização. Geralmente são denominações que olham e dizem o seguinte: há cristianismo naquele país? Então não precisamos ir. E com cristianismo é um conceito bem largo, lato sensu, tá? Incluindo os católicos. Então, se há católicos lá, são irmãos nossos, não precisam ser evangelizados, tá? Nós não cremos assim. Nós cremos que o catolicismo deixou de ser igreja desde a época, desde muito antes da Reforma, né? Na Reforma nós conseguimos sair e retornar para o caminho fiel das Escrituras. Então, aquela igreja, como os reformadores constataram, deixou de ser igreja há muito tempo, precisam de evangelização. Nós precisamos evangelizar os católicos, os romanistas, para que eles descubram a libertação que é em Cristo Jesus. Tá? Então, o primeiro ponto é esse: como é que um seminário pode ser um contribuidor na formação de missionários? Primeiro ponto: teologia fiel às Escrituras. Se a linha teológica desse seminário for fiel às Escrituras, pode ter certeza que os alunos serão motivados a pregar o Evangelho. Tá? Teologia reformada produz evangelistas. Estou citando aqui o Packer, Evangelização e Soberania de Deus. Não devemos esquecer-nos disso. A ordem de Cristo significa que todos nós devemos estar dedicando todos os nossos recursos de perspicácia e iniciativa à tarefa de tornar o Evangelho conhecido por todos os meios possíveis e a todas as pessoas possíveis. O pouco caso e passividade com relação à evangelização serão sempre, portanto, consideradas atitudes indesculpáveis. E a doutrina da soberania divina estaria sendo brutalmente mal aplicada se, ao invocá-la, provocássemos uma redução da urgência, pressa, prioridade e coerção comprometedora do imperativo evangelístico. Então, Packer está defendendo a tese aqui, e no livro inteiro, de que a soberania de Deus é um propulsor, é um incentivador para que nós preguemos o evangelho. Porque nós não estamos, meus irmãos, como no arminianismo, apresentando uma argumentação para que a pessoa creia, baseado na nossa argumentação. Quando nós vamos a campo para evangelizar, nós sabemos que Deus é soberano, que, como ele diz antes do texto da grande comissão, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide por causa disso e fazei discípulos. Eis o imperativo: fazer discípulos. Por que nós fazemos discípulos? Porque toda autoridade foi dada a Cristo no céu e na terra. Então, quando nós vamos a campo para evangelizar, nós estamos embaixo da autoridade de Cristo, sabendo que a palavra de Deus não volta vazia. Ela salvará aqueles que são eleitos e condenará aqueles que não são eleitos. Ela nunca volta vazia. Ou ela salva ou ela condena. Então, a teologia reformada, porque é bíblica, ela vai produzir evangelistas, ela vai fomentar de fato a evangelização. Em 70 anos de história, de 1812 a 1882, o seminário de Princeton, lá nos Estados Unidos, formou 3.464 rapazes em 150 cursos diferentes. Destes, 204 foram para os campos missionários. Entre eles, Ashbel Green Simonton, fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, note, um seminário reformado na época, né? Seminário reformado, formando muitos jovens, formou 204 missionários. Um deles veio para o Brasil. E eis os frutos que nós temos do trabalho do Ashbel Green Simonton. Nós temos uma igreja hoje com mais de 150 anos, espalhada no território brasileiro, evangelizando muitas nações por meio da APMT, né? Isso porque um seminário formou bem um jovem e fez com que o seu coração ardesse por missões. A maior parte dos primeiros missionários presbiterianos da Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos, numa época em que ela não era liberal,
que trabalharam no Brasil receberam a sua formação teológica no seminário de Princeton. Dos 29 obreiros que entraram em atividade entre 1859, que foi o ano em que Simonton chegou, e 1900, pelo menos 13 formaram-se em Princeton, 5 no Western Theological Seminary e 3 no Seminário Teológico de Chicago e 3 no Seminário Teológico Lane. No mesmo período, dentre os 28 missionários da Igreja do Sul, que aqui trabalharam, sob os auspícios do Comitê de Missões de Nashville, pelo menos 19 graduaram-se no Seminário Teológico Union, 4 no Seminário de Columbia e 6 em outros locais. Portanto, esses homens receberam uma sólida formação teológica e homilética na melhor tradição reformada calvinista. Estou citando aqui o Dr. Alderi Souza de Matos. O Dr. Alderi está demonstrando que os missionários que vieram para o Brasil tiveram uma sólida formação reformada. E é por isso que a Igreja Presbiteriana do Brasil avançou. Nosso primeiro ponto foi, então, que um seminário que contribui para a formação de missionários tem que ter uma linha teológica fiel às Escrituras. Um segundo ponto é que este seminário tem que ter professores com visão missionária. Tá? Foi com um sermão de Charles Hodge, professor de teologia sistemática, que Simonton decidiu ir para as missões. Então, o Simonton, aluno lá de Princeton, ouvindo um sermão de Charles Hodge sobre a necessidade de nós atingirmos, né, Charles Hodge falando, de o evangelho atingir os povos mais pobres, de levar, além de evangelização, levar educação junto para que eles conseguissem ler a Bíblia. Essas realidades, na medida em que Charles Hodge pregava, iam inundando o coração de Simonton, ao ponto de que, terminado o sermão, pouco tempo depois, Simonton foi até a Junta de Missões Estrangeiras e afiliou-se, querendo ir para onde Deus o mandasse. Eis aqui um trecho do diário de Simonton em que ele narra isso. 14 de outubro de 1855, 4 anos antes dele vir para o Brasil. Hoje ouvi um sermão muito interessante do Dr. Hodge sobre os deveres da igreja na educação. Falou da necessidade absoluta de instruir os pagãos antes de poder esperar qualquer sucesso na propagação do evangelho e mostrou que qualquer esperança de conversões baseada em uma obra extraordinária do Espírito Santo, comunicando a verdade diretamente, não é bíblica. Esse sermão teve o efeito de levar-me a pensar seriamente no trabalho missionário no estrangeiro. O pequeno sucesso que aparentemente apresentam as operações missionárias tinha me levado a não pensar em ser missionário, mas vejo que estava enganado. Que os pagãos devem ser convertidos a Deus está claramente revelado nas Escrituras. E estou convencido de que esse dia se aproxima rapidamente. Os que agora trabalham estão preparando o caminho e Deus não deixará que seu trabalho seja em vão. Quem lança os fundamentos receberá galardão igual ao de quem faz o acabamento do edifício. Eu nunca havia considerado seriamente o dever de trabalhar no estrangeiro. Sempre parti do princípio de que minha esfera de trabalho seria em nosso país, tão grandioso e que cresce tanto. Pois agora estou convencido de que devo considerar seriamente essa possibilidade. Se a maioria prefere ficar, não será meu dever partir? Veja que interessante, né? Aqui você encontra Simonton chamado para as missões, o seu coração já está ardendo e pensando, né? Se a maioria prefere ficar, não será meu dever partir? Mal sabia ele que 4 anos depois Deus o mandaria para o nosso país. Então, em segundo lugar, nós devemos ter professores com visão missionária. Se forem professores com experiência missionária, melhor ainda. Mas se não tiver a experiência, pelo menos a visão. Né? Não me consta que o Dr. Charles Hodge tenha tido experiências missionárias. Pode ter tido, eu não sei. Mas visão missionária ele tinha. Porque foi com o sermão dele que o coração de Hodge, de Simonton, não é? Pela operação do Santo Espírito, o coração foi inflamado.
Um terceiro ponto, projetos missionários. O seminário, ele tem, digamos, espaço e liberdade para pensar em alguns projetos missionários. Eu vou passar aqui a experiência do seminário que eu dirijo, pela graça de Deus, que é o JMC, mas isso pode ser aplicado em qualquer seminário. Tá? Então, um projeto que nós fazemos lá é o Evangelismo JMC, projeto realizado no seminário desde 2007, consiste em deslocar todos os alunos em 2 sábados do semestre para regiões da Grande São Paulo e praticar evangelização pessoal. Esse é um projeto muito bonito, né? Já passou de 40 edições desde 2007, em que 2 vezes por semestre nós alugamos ônibus, enchemos os ônibus de seminaristas e nos deslocamos para algum bairro ou para alguma cidade aqui da Grande São Paulo. A igreja nos recebe, mapeia o bairro, todas as ruas. Nós dividimos as ruas em seminaristas, né? Os seminaristas têm lá um material próprio para ser usado, e eles saem pelas ruas, evangelizando as pessoas na rua, batendo de casa em casa. Nós mapeamos o bairro inteiro, né? E tentando conseguir casas para que o pastor possa depois, com uma equipe, visitar. Tá? É um trabalho muito bonito. Nas últimas edições que nós fizemos, nós conseguimos aí 80, 90 casas abrindo as portas para receber a visita do pastor. É muito emocionante esse trabalho. Das imagens mais bonitas que eu tenho na mente é dos seminaristas no final do dia retornando para a igreja com um sorriso no rosto. Porque quem evangeliza sabe, né? É uma alegria quando você fala de Deus para as pessoas. E os seminaristas têm isso na prática, né? Na prática. Nós fazemos isso 4 vezes ao ano. Então, essa é uma ideia muito boa, é um projeto que dá certo, que coloca os seminaristas para evangelizar na prática, né? E a nossa visão é sempre de que esse seminarista que aprende a evangelizar na prática, quando ele se tornar pastor, ele vai poder fazer esse projeto com a igreja dele, ele vai multiplicar isso para a sua igreja, tá? Esse é um exemplo. Aqui eu tenho algumas fotos de evangelismos que nós fizemos no passado. Então, um dos ônibus estacionado aqui, os seminaristas na frente da igreja, geralmente é uma igreja que nos recebe. Aqui um trabalho na praça, né? Sempre temos seminaristas que lidam melhor com crianças, que fizeram o IDEL, e aqui nós estávamos fazendo um trabalho de fantoches na praça. Esses homens aqui ao redor são seminaristas, e os que não estão aqui estão na rua evangelizando. Aqui os seminaristas fazendo um momento social, lúdico com a criançada. Aqui também, pintando o rosto, lá atrás o seminarista com violão, né? Aqui uma foto para registrar o momento. Aqui em outro local, né? Um local mais com menos estrutura, que nós fomos fazer o trabalho, e fizemos um trabalho ali, belíssimo, né? Evangelizando de casa em casa aqui, com irmãos da igreja também. Aqui em outro local, se não me engano, aqui foi na zona norte de São Paulo, tá? Andando pelas ruas, evangelizando. Aqui no hospital, nós temos um convênio com a doutora Eleni Vassão, e uma vez ao ano nós fazemos evangelização nos hospitais, tá? Então, eles nos guiam para os quartos, e nos quartos nós podemos falar da palavra de Deus. Aqui uma foto, não sei se foi no começo ou no final, acho que foi no começo de uma dessas edições. Então, o evangelismo num seminário é algo precioso, é possível fazer. Projetos missionários também, né? Viagens missionárias, o seminário pode organizar viagens missionárias, nós temos feito isso, nós já mandamos equipes para Paraguai, Assunção, Uruguai, Montevidéu, para Guiné-Bissau, Angola, né? Então, isso é algo precioso. Talvez você se pergunte, mas como é que o seminário consegue dinheiro para essas coisas? Ora, Deus manda os recursos, né? Os seminaristas oram, e aí sempre tem um presbítero, uma igreja, um irmão piedoso, os recursos vêm, e nós podemos fazer essas viagens missionárias que são impressionantes, tá? A APMT tem nos ajudado muito nisso também, né?
viabilizando os trâmites burocráticos, passaporte. Eu me lembro que quando nós fomos para Angola, uma equipe foi para Angola, a APMT mostrou todos os caminhos, nos ajudou nesse sentido. Tá? Nós participamos também de um projeto chamado Despertando Vocações, que era um projeto do PMC com a JET para evangelização do Rio Grande do Sul, e aí nós tivemos vários seminaristas de vários seminários do Brasil, acho que de todos, mandando ali alunos para passar entre 10 e 15 dias no Rio Grande do Sul. Talvez você não saiba, Rio Grande do Sul é o estado com menos número de evangélicos no Brasil. Tá? Então é um campo missionário gigantesco. Tá? Aqui algumas fotos de cartazes, né, desses projetos, Angola, inclusive a Eliane, né, que hoje é missionária da APMT, trabalhou muito tempo lá em Angola. Um centro de missões, eu acho que é uma ideia importante também para fomentar essa questão de formação de missionários nos nossos seminários. Então, desde, eu acho que 2007 também, nós criamos um centro de missões lá no nosso seminário, que é um grupo com chamado missionário. Do grupo de alunos, você tem um bom percentual de alunos que já estão pensando em campo missionário. Então, você pode ter um centro assim, para ter reuniões frequentes, quinzenais, mensais, para ter notícias dos campos, para orar, para recolher ofertas missionárias. O caso de viagens missionárias, você precisa das ofertas, para ter palestras com missionários, né, motivando o chamado missionário. E de onde veio essa ideia de um centro de missões? Olha o que nós temos no livro Diário de Simon, na data de 28 de outubro de 1855. Acabo de voltar de uma reunião de oração missionária semanal, a qual são convidados todos os que se interessam por missões estrangeiras e querem conhecer seus deveres quanto às mesmas. Eu já fui 2 vezes e achei as reuniões tão agradáveis e úteis que irei sempre no futuro. Quanto a tomar agora minha decisão para o futuro, não acredito que seja aconselhável. Posso apenas me submeter à vontade do Senhor, desejando fazer plena consagração de mim mesmo ao seu serviço e confiar que Ele, no tempo certo, guiará meus passos. Agradeço a Deus o conforto que encontro agindo assim quase diariamente e a pouca preocupação que tenho quanto ao futuro. Então, note, lá em Princeton, havia um centro de missões que o Simonton frequentava, tá? Que é um bom local para você motivar alunos a quererem as missões. Aqui o logotipo do nosso centro de missões. E aqui alguns cartazes, né, de viagens missionárias ao Santiago. Aqui o reverendo Evandro Luiz da Silva esteve no nosso seminário falando sobre missões. Reverendo Júlio dos Santos, falando sobre o campo lá na Austrália. Reverendo Diogo Inawashiro, falando sobre as missões no Japão. Né? Aqui hoje, Reverendo Erley, na época seminarista, falando de como foi a viagem para Guiné-Bissau, apresentando aos alunos. Né? Reverendo Ricardo Gutierrez esteve lá também no seminário. Cecília e Beto. Mussa de Abate, falando sobre missões também. A Eglis Álvares, falando sobre a situação em Cuba. Aqui nós temos irmãos, não me lembro se são de Guiné-Bissau ou de Angola, ou de outro país. Angola não são, não estou certo aqui. Mas aqui várias fotos do que nós temos feito lá. Então, é basicamente isso o que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Eu estou plenamente convicto de que um seminário teológico de linha reformada, ele pode contribuir muito na questão da formação de novos missionários, né? Quando nós temos uma teologia profundamente bíblica, que mostra que o evangelho tem que ser espalhado pelo mundo. E quando nós propiciamos, né, projetos dentro do seminário para motivar estes nossos irmãos, quando os professores têm essa visão também, então eu creio que tudo isso colabora e contribui
para que você tenha alunos fazendo teologia reformada, mas com a cabeça e com os olhos pensando em campos missionários. Tá? Deus tem nos dado essa experiência, louvado seja Deus por isso. Reverendo Ageu, o irmão estava falando da importância do seminário. Nós sabemos que o seminário ele contribui muito para o avanço do evangelho no Brasil e também ao redor do mundo. Né? E a transição da mentalidade, né, é o tempo que a pessoa vai formatando a uma nova percepção da palavra de Deus, e essa cosmovisão ela é replicada em muitos lugares. Não dá para nós voltarmos na história e talvez pegar alguns pastores que não experimentaram essa percepção e essa importância da visão missionária. O que o irmão tem percebido no período agora como diretor, depois que criou o Centro de Missões? Então, os que estão estudando, então, são aqueles que serão os futuros pastores. Na sua percepção, nesses seminaristas que estão nesse período de estudo, o que tem percebido de diferente para ter essa cosmovisão missionária, certamente influenciada pelos valores da reforma protestante, né? Voltar para as escrituras e não ser somente um chamado emocional, né? Sim, sim. Olha, o que a gente percebe nos alunos que estão lá e que frequentam o centro de missões e que têm um coração assim voltado para as missões é de fato essa vontade de ir para os campos, né? E é também a percepção que eles têm de que eles estão sendo bem preparados, porque às vezes passa-se uma ideia de que o campo missionário é uma coisa, sei lá, que seja, assim, digamos, uma aventura, um romance, que basta você colocar a mochila nas costas e ir para a África, né? E a gente sabe que não é assim, tem que ter muito preparo, né? E vocês sabem isso muito mais do que ninguém, de que você tem que conhecer a língua, conhecer a cultura. E no que cabe a nós, que é a área teológica, eu creio que o pessoal que sai do nosso seminário, eles se sentem bem preparados teologicamente para o futuro. Né? Eles vão precisar agora emergir na cultura, na língua, mas teologicamente falando, eles se sentem bem preparados. Uma das coisas que eu tenho chegado à conclusão já há algum tempo, né, alguns anos, é que, na verdade, quando nós fazemos missão, ou que seja no contexto transcultural no Brasil, ou no contexto transcultural ao redor do mundo, na verdade, nós estamos fazendo teologia. Então, é muito importante o conteúdo teológico no cumprimento da missão, porque você não só vai você, né? Você leva uma carga teológica. As outras ferramentas, como o conhecimento da fenomenologia da religião, antropologia e outros aspectos da missão, são instrumentos e ferramentas que enriquecem todo esse conteúdo. Mas se a pessoa não tiver um fundamento bíblico, certamente ela terá muita dificuldade, né? Não, com certeza, porque vamos imaginar uma igreja que está nascendo, né? Como é que ela vai nascer? Imaginemos se os missionários que chegaram aqui no Brasil, na época de Simonton, né? Imaginemos que ao invés de Simonton, tivesse vindo para o Brasil um grupo de crentes animados, empolgados, mas sem formação teológica. Onde é que a nossa igreja ia parar? Não é? Então, foi fundamental que Simonton e os seus colegas tivessem tido uma bela formação teológica para que eles chegassem aqui e estruturassem a igreja em cima de uma teologia sólida para que a igreja avançasse. Tá? Então, eu acho que isso é fundamental, né? Se alguém vai para um país, especialmente que não tem igreja, a responsabilidade de você começar um campo novo, do ponto de vista teológico, é imensa. Né? Você vai lançar as bases de uma nova denominação. A teologia tem que estar nessa base. Nesse processo de crescimento e desenvolvimento, eu compreendo e entendo bem claramente que a influência do seminário é muito grande. Porque quando a gente olha para a história, vê o que a reforma protestante fez, levar todo mundo à origem, nas escrituras, ali que nasce a chama no coração de fazer com que o conhecimento de Deus
possa ser transvisionado em todas as frentes do mundo. E nada melhor do que o seminário contribuir nesse processo de voltar à Escritura e ver as ferramentas adequadas, teologicamente, para missionar essas ferramentas em todos os lugares. Quando eu olho o seminário, a gente tem caminhado aí para muitos lugares e tendo um diálogo com várias denominações ao redor do mundo e muitos desafios, eu fico pensando, olha, se com os seminários presbiterianos que nós temos no Brasil, no qual o irmão é diretor de um deles, né, aqui na cidade de São Paulo, se nós pegássemos aí todos os seminários presbiterianos no Brasil, todos os institutos bíblicos, e aí criássemos uma situação hipotética que todos tivessem um chamado missionário transcultural, eu afirmaria que não atenderia à demanda que nós temos ao redor do mundo. E vem aquela pergunta, né? O que podemos fazer? Né? Eu gostaria de ouvir do irmão como diretor. O que podemos fazer enquanto agência, enquanto igreja, ou o que o seminário pode fazer para cada vez mais pegar esses valores da reforma e, através do seminário, mandar missionários ao redor do mundo? O que o irmão entende um pouco disso? Olha, de fato eu não sabia desse número, eu não sabia que tinha muito mais demanda do que o que nós temos formado hoje, né? Eu acho que o primeiro passo talvez seja passar essas informações, né, para os seminários. Eu acho, reverendo Marcos, que quando vocês vão ao seminário, ou quando vai um missionário ao seminário falar de missões, o coração dos seminaristas incendeia, viu? Então, quanto mais vocês puderem visitar os nossos seminários, ou missionários estando aqui no Brasil, visitarem os seminários, eu acho importantíssimo, né? Porque aí você motiva, né? E os pastores podem ser multiplicadores, né? O pastor pode não querer ir, mas ele pode trabalhar com a sua igreja para levantar pessoas ali que queiram ir. Então, acho que é uma possibilidade. Né? Não, certamente, é porque nós sabemos que quando o pastor sobe ao púlpito e expõe a palavra com fidelidade, isso incendeia o coração da pessoa a se aproximar mais de Deus, né? E conhecer mais sobre os seus valores, né? E aí isso deve despertar para algum tipo de ação, ou de algum despertamento para algum segmento da vocação. Eu estava trazendo à memória nesse bate-papo, quando o irmão estava falando sobre o seminário, a importância do seminário, eu estou dizendo porque tem muitos lugares ao redor do mundo que muitas igrejas têm desafiado pessoas até no segmento acadêmico, né, teológico, dentro dos seminários, para contribuir com módulos em algumas partes do mundo. Eu quero citar, por exemplo, alguns deles aqui, né? Angola, por exemplo, a Moçambique, a Ásia, vários países da Ásia. Eu estava falando recentemente com um colega do Iraque, né, da igreja presbiteriana do Iraque. Ele falou assim, olha, eu já estou chegando próximo a 80 anos, eu preciso formar uma nova geração, eu preciso de pessoas para montar aqui um seminário ou um instituto bíblico, ou dar módulos, né, dentro de um cronograma aí. Aí eu fico pensando, gente, quem está disposto a ir, né? Porque a gente vê um potencial muito grande no seminário, né, Reverendo? O irmão que lidar com seminaristas, com estudantes aí no seminário, vê assim, poxa, quantos aqui tem um potencial nessa área de ensino, poderia atender essas demandas do mundo, né? Sim, eu fico com o coração assim, vibrante. E uma coisa muito importante aqui para aqueles que estão aqui participando conosco, nós tivemos um diálogo com a Junta de Educação Teológica, que é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso também rodou dentro da Comissão Executiva do Supremo Concílio, e foi aprovado, e nós íamos iniciar esse ano, e foi aprovado, mas por causa do efeito do Covid, que estamos vivendo nesse momento, por causa da pandemia, nós iniciarmos, né, dialogando com os diretores dos seminários, e iniciarmos um programa de um dia, tipo um workshop, para despertar tradutores da Bíblia, né? Então, mostrar o grande desafio que nós temos no mundo para traduzir
a Bíblia, e com isso nós vamos ter uma grande possibilidade dos futuros líderes das igrejas no país e talvez no mundo ter uma consciência de que a Bíblia tem que chegar em todo o povo, na língua falada por esse povo, para que eles tenham compreensão dos valores do reino de Deus, e também do seminário despertar vocacionados para futuros tradutores. E é certo que o JMC tem um papel muito importante, né, reverendo? Eu imagino que o irmão deve visualizar alguns ali que poderiam ter se chamado, né? Porque faz parte do seminário o estudo de línguas originais, né? Então, o seminarista, ele aprende a ler em grego, ler e escrever um pouco, né? Mais ler mesmo em grego e em hebraico. E alguns seminaristas se dão muito bem, viu, nessa área. E então eu imagino que há um grande potencial para alguns seminaristas entrarem nessa área de tradução, com certeza. Ah, que bênção. Bom, vamos às perguntas. Aqueles que têm perguntas podem continuar colocando no chat, mas certamente a nossa equipe que está aí por detrás dessa cortina virtual já deve ter reformulado, deve ter captado algumas perguntas. Então vamos entrar para o momento de perguntas aí. Boa tarde, Rev. Ageu. Muito obrigada pela sua explanação aqui, pela sua aula também. Algumas pessoas mandaram algumas perguntas para o senhor referente ao tema da contribuição do seminário. Eu vou fazer algumas aqui para o senhor. A pergunta... Você está me ouvindo? Sim, ouvindo bem. Ótimo. A primeira pergunta da Simone é a respeito da grade curricular dos seminários, que é qual a possibilidade do seminário em mais matérias missiológicas em sua grade curricular e assim produzirem mais igrejas com visão missionária? Então, essa questão da grade digamos que é um braço de ferro, né? Por quê? Porque os nossos cursos do período da manhã duram 4 anos, então os seminários da IPB que tem curso de manhã duração 4 anos. E os seminários que tem curso à noite é uma duração de 5 anos. A nossa grade de disciplinas, eu não tenho de cabeça aqui o número definido, mas está entre 90 e 100 disciplinas. Então, se eu aumentar esse número, significa que o meu aluno vai ficar 1 ano a mais no seminário. Eu até gostaria. Na época que eu fiz seminário, o curso noturno era de 6 anos e o diurno era de 5 anos. Mas houve uma questão no Supremo Conselho que diminuiu para 4 e 5. O ponto eu não posso acrescentar matérias, senão vai aumentar 1 ano. E para eu reduzir matérias, para eu inserir matérias a mais de missiologia, eu teria que tirar, teria que trocar por outras matérias. Então, aí está a tensão e eu diria a pressão, né? Ultimamente, nas últimas mexidas do Supremo Conselho na grade curricular, algumas matérias de missiologia foram contempladas, né? Então, eu diria que o nosso currículo hoje, na minha opinião, ele tem umas boas matérias sobre missiologia, plantação de igrejas. Eu acho que porque, assim, se nós tivéssemos 1 ano a mais, daria para colocar várias matérias a mais, mas nós não temos, né? Nós ficamos nessa tensão. A minha avaliação é que há uma boa contemplação de matérias ligadas à missiologia nos nossos currículos hoje. Tá? Ótimo, muito obrigada. O Kleber vai colocar aqui na tela também as próximas perguntas. Essa é da Tabata. Qual a porcentagem de pastores formados estão envolvidos com missões nacionais ou transculturais? Você consideraria um bom número? Tabata, em se tratando de seminários no Brasil, eu não tenho esse número, né? Há pouco tempo atrás, nós fizemos um levantamento dos formados no JMC e a gente ficou muito bem impressionado, né? Nós temos vários alunos espalhados aí pelo mundo afora. Eu diria que em todos os continentes nós já temos alunos nossos. Eu não tenho esse percentual. Se você me pergunta se é um bom número, eu acho que não. Eu acho que a gente... o ideal ter sempre mais, né? Às vezes você encontra algumas capitais com muitos pastores, né? Então, eu acho que quanto mais nós tivermos pastores envolvidos com missões, melhor.
e especialmente considerando a fala do reverendo Marcos Agripino, né, de que há uma grande demanda, uma grande necessidade, e se há uma necessidade, a gente tem que aumentar esse número. Tá? Uhum. O pastor Agripino vai fazer também uma contribuição aqui na pergunta. O reverendo Ageu, algo muito interessante, quando nós olhamos aí os 20 anos da APMT, Agência Presbiteriana de Missões, quando a gente olha a história do movimento missionário da Igreja Presbiteriana no Brasil, pelo menos a gente não identifica um crescimento do avanço da obra missionária através de pastores. Não estou aqui afirmando que os pastores não têm visão missionária, mas a sua alocação ministerial tem sido muito no segmento de ensino e também de igreja, como pastor de igreja, plantação, etc. Dentro da APMT, nós estamos vivendo um marco histórico em 20 anos, em torno de 80 pastores presbiterianos que estão aí nessa conexão transcultural. É somente um dado para enriquecer a informação da pergunta. Obrigado. Okay. Vamos continuar aqui com as perguntas. O Kleber vai colocar a próxima na tela para a gente. Creio que está aqui. Do Maurício Pitorri. Qual a maior dificuldade que o seminário enfrenta quanto à orientação missionária aos seminaristas? Olha, quanto à orientação, eu não vejo dificuldade não, viu? Porque, graças a Deus, nós temos tido bons professores lá no seminário com essa visão missionária, né? Então, na verdade, eu diria que não é nem algo assim fabricado, o diretor ter que chegar nos professores e falar, olha, fala sobre missões. Não, é uma coisa tão natural. Nós temos alguns professores que têm feito viagens periódicas para alguns países para passar algum tempo lá ensinando, né? Reverendo Jair de Almeida, Reverendo Márcio Alonso, eles têm feito isso periodicamente. O Reverendo Sérgio Lima também é bastante envolvido com o campo missionário. Então, quanto à dificuldade de orientação, nenhuma, viu? Sinceramente, não me ocorre aqui. Nós temos total liberdade para falar desse assunto, para fomentar essa visão neles. Eu não vejo dificuldade, não. Certo. A gente tem mais uma pergunta aqui, pastor. O senhor falou na sua mensagem sobre a importância também de motivar os seminaristas aí em relação ao chamado missionário e falou sobre os exercícios que os missionários podem fazer para poderem ter mais essa visão missionária. Mas creio que talvez isso seja algo mais recente, né, nos próprios missionários, que antigamente não tinha tanto uma visão missionária dentro dos seminários. Então, a pergunta é, que mensagem o senhor traria para os pastores atualmente que não tiveram essa visão missionária dentro dos seminários e hoje são pastores de igreja e precisam mobilizar suas igrejas para a missão? Uhum. Olha, eu acho que é um caminho excelente, né? Eu tenho visto que quanto mais as igrejas se envolvem com missões, mais elas crescem, né? Elas ampliam a sua visão das necessidades do campo. Então, eu creio que é um caminho excelente, né? Eu motivaria todo pastor a se envolver com esse campo, porque é, de fato, um campo carente e que traz grande crescimento, perspectiva, né? Para que as pessoas não fiquem só olhando para os seus próprios umbigos, né? É muito importante. Ótimo. A gente recebeu um recado aqui da Eliane Machado, que foi aluna do JMC e é missionária da PMT em Angola, para o senhor, pastor. Rev. Ageu tem essa visão missionária. Como diretor do JMC, tem influenciado e apoiado o Centro de Missões, que através desse já levou vários seminaristas aos campos. Querida. A Eliane é uma bênção, Esteve muitos anos em Angola, né? Liderou viagens nossas, é uma bênção. Um grande abraço para a nossa irmã Eliane. E fruto do ensino teológico aí do JMC também. Sim, passou lá conosco, exatamente. Muito obrigado, pastor, por responder aqui as nossas perguntas.
pelo seu tempo. Nós temos uma última pergunta aqui sobre esse tema, mais direcionado ao pastor Agripino. A gente vai colocar ele aqui na tela também para responder essa pergunta, que é do Maurício. Se a PMT percebe alguma diferença significativa em candidatos ao campo transcultural formados pelos seminários da IPB? Bom, certamente. Até por um pequeno momento, conversando com o reverendo Ageu, nós falamos sobre a importância da formação teológica. Todas as pessoas que têm caminhado aí para ser missionário através da PMT, e alguns deles vêm com algumas formações de curso superior, ou que seja aí como administrador, engenheiro, médico, enfim, em muitos segmentos. Eu digo que a PMT não está enviando nenhum profissional para o campo missionário. O que nós enviamos é pessoas que têm um compromisso com os valores das Escrituras para anunciar a glória de Deus ao mundo. Então, para que isso aconteça, a pessoa tem que ter os fundamentos. Esses fundamentos é bem aprendido nos nossos seminários, porque nos momentos de turbulência, nos momentos de crise, nos momentos de instabilidade, são as suas convicções bíblicas que o permanecerão no campo missionário transcultural. Então, quanto mais solidez que ele tenha através do ensino dos nossos seminários, mais tempo ele vai permanecer. E o que a gente vê como percepção histórica é que aqueles que estudaram e dedicaram um tempo da sua vida na formação teológica, eles permaneceram. Inclusive, existe uma pesquisa que foi feita entre várias outras organizações missionárias, que as pessoas que voltaram mais rapidamente do campo são aqueles que tiveram pouca solidez teológica. Por isso que eu acredito que a solidez teológica leva a pessoa e tem uma tendência muito forte de permanecer e ter uma influência aonde ele estiver. Muito obrigada, pastor. A gente terminou aqui as perguntas. Eu finalizo a nossa participação e reafirmo que, se nós queremos uma próxima geração, uma igreja na próxima geração que venha influenciar o mundo, tudo começa a partir da Escritura, e aqueles despertados e vocacionados mandem para uma boa formação teológica, porque esses que passarão por uma boa formação teológica serão pessoas que subirão ao púlpito, aos púlpitos das igrejas, e através dos púlpitos das igrejas, eles vão pregar com fidelidade às Escrituras e vão despertar mais pessoas. Que Deus abençoe a cada um no cumprimento da missão. Eu quero expressar a nossa gratidão ao reverendo Ageu pela contribuição que ele deu na perspectiva como diretor de um seminário de grande importância dentro da nossa denominação, e agradeço também, e até mesmo para informar para vocês que o primeiro seminário presbiteriano no Brasil que assinou uma parceria formal com a PMT para o envolvimento na causa missionária foi através do reverendo José, aliás, do seminário José Manuel da Conceição, através do reverendo Ageu Magalhães. Então, muito obrigado, reverendo Ageu, e por favor, dá a saudação final para a gente finalizar esse momento. Olha, foi uma alegria ter participado desse momento. É sempre bom estar perto da APMT, né? Esses irmãos têm nos ajudado tanto que é sempre um prazer participar de qualquer programação deles. E a nossa saudação a todos que nos ouviram, especialmente os missionários que estão aí no campo. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a todos que têm um chamado missionário, seja de ir para um outro continente ou de pregar o evangelho do outro lado da rua, não é? Porque, na verdade, as missões nós fazemos primeiro no nosso bairro, na nossa rua, na nossa família, e aí, se Deus quiser, nós avançamos para outros locais. Então, que isso esteja no nosso coração, onde quer que nós estejamos, além mar ou aquém mar, que nós, de fato, preguemos Jesus Cristo, sejamos seus discípulos e seus missionários. Que Deus nos abençoe. Amém.
Então, nós nos vemos na quarta-feira, através da plataforma do Instagram. Vamos conhecer os projetos da APMT às 18 horas. E até lá. Obrigado a todos vocês que estão aí nos acompanhando ao redor do Brasil, como também em várias partes do mundo.